As melhores animações versus os melhores animes. Animação ocidental versus animação oriental. Os 6 melhores. Eu sou Versus e você está no. Dividindo a terceira colocação, a trilogia Como Treinar o Seu Dragão e o anime Yu-Gi-Oh! Mais especificamente do episódio 1 até o episódio 74, que foi o que eu assisti. Yu-Gi-Oh! Ele é a referência em shonens sobre jogos de cartas. Muitos outros animes com essa temática se basearam em Yu-Gi-Oh! Muito popular. Por que tá aqui nessa lista? Por causa da genialidade, da criatividade. Os jogos de cartas, as estratégias, os monstros, os armamentos, as cartas mágicas, toda a mitologia egípcia por trás. Nunca uma partida de Yu-Gi-Oh! É só uma partida. Geralmente, a sua própria alma está em jogo. Só que ao invés de você. Só que o anime trabalha a ideia de que se você perder, a sua alma vai pro mundo das sombras. Ou seja, você morre se você perder aquela partida. Um protagonista excelente, o Yugi, mais especificamente o faraó, né? Porque ele habita o corpo do menino. Ele chama Yama, ou um nome parecido. Ele é confiante, seguro de si. Então é um excelente protagonista. E a criatividade, os jogos, eles frequentemente estão sobre as mesmas regras, mas eles sempre dão um jeito de tornar aquilo criativo, ou com oponentes diferentes, ou com alguma regra nova, alguma aposta a mais, algo temático, quando eles enfrentam um inimigo que só usa cartas dos dinossauros, ou só de insetos. Você tem que botar a sua melhor carta em jogo. Em todo esse aspecto, os personagens são construídos em cima de arquétipos bem feitos. Aquele protagonista seguro de si, aquela amiga carinhosa, aquele inimigo que às vezes o anime trata como rival, que é o Kaiba, que é extremamente orgulhoso, aqueles vilões malignos, que querem dominação mundial, querem escravizar mentes e tal. O anime ele traz valores importantes, ele traz aquele clássico de anime, que é o valor da amizade, mas também tem a ideia da fé. Eles trabalham com a fé nas cartas. Dá muito bem para você traduzir isso para fé em Deus, sabe? Não importa o quão difícil esteja a sua situação, tenha fé. Isso é algo muito importante. A coragem também é um valor que a obra traz. Continuarei assistindo, afinal são mais de 200 episódios, mas só com 74 episódios já se mostrou digno de estar nesta lista de melhores. Yu-Gi-Oh! Como Treinar o Seu Dragão. Como Treinar o Seu Dragão teve o primeiro longa em 2010, o segundo em 2014 e finalizou em 2019. 1h40 cada um. São vikings que moram numa ilha chamada Berk. Na época dos vikings, eles estão sempre em guerra com os dragões. Por território, por segurança, por alimento. E o protagonista, o Soluço, ele, ele, não, ele não tem aquele arquétipo do viking, de guerreiro, de estoico. O pai dele, o líder do povo, é estoico. Eu achei muito criativo isso. Então ele não carrega esses valores tradicionais do viking. Mas a obra não tem nenhuma intenção de desconstruir nada.
mas sim de construir esse protagonista. Ele, como filho do rei, ele se tornará rei. Ele tem que proteger o seu povo, liderar o seu povo. Então, é um diamante nos tempos de hoje, porque depois que passou de 2010, muitas obras se tornaram subversivas, desconstruídas, né? O objetivo de desconstruir papéis de gênero, desconstruir isso, blá blá blá, enfim. Aqui não. Aqui nós, ao longo da trilogia, nós temos um garoto se tornando homem. Então tem uma figura paterna importante. A mãe só aparece no segundo, tem uma história por trás. Então tem ele adquirindo coragem. No segundo, a paixão dele, a Astrid, nota ele, uma menina bonita, amorosa, que também é raro hoje em dia, personagens femininas carregarem dessas características. Ela acredita nele, ela acredita que sim, ele é um líder, ele é inteligente, mas ele está sempre duvidando de si mesmo. E ele opta por, e se fizermos amizade com os dragões? E se convivermos juntos? Então, no primeiro, ele encontra um dragão que, assim como ele, tem uma deficiência. Ele é perneta, que chama, que ele não tem um pé. Ele encontra esse dragão que tem a cauda machucada, então ele não consegue planar e voar direito. Então, ele é bem engenhoso, ele não é aquele tipo de protagonista que fica chorando por causa das dificuldades. Não. Eles, quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, o que eu posso fazer para atravessar essas dificuldades. Então isso é algo valoroso de se ter num protagonista, de se ensinar para meninos e meninas de todas as idades. Então ele faz amizade com esse dragão, ele nomeia ele de Banguela, porque ele é um dragão sem dentes, mas é da natureza dele, ele é sem dentes mesmo, não é uma deficiência. E esse dragão é o mais poderoso dos dragões. Tem várias raças de dragão. E esse é o Fúria da Noite. Então ele consegue. Ele faz melhor do que capturar um Fúria da Noite. Ele faz amizade com o Fúria da Noite. Então é igual como uma relação de humano e um cachorro, sabe? Tem essa comparação fácil de se fazer. Então ele faz amizade no primeiro filme. Ele ensina o povo, podemos conviver em paz. Então tem um salto de 5 anos. Aí no segundo longa, né, o 2, todo mundo já tem um dragão como amigo, como parceiro. Então todos os vikings de Beck convivem com os dragões. É nesse momento que a Astrid nota ele na adolescência. Antes, na pré-adolescência, só ele olhava para ela. E eu falei lá atrás essas características femininas raras hoje em dia. No entretenimento, tô falando, por causa da ideologia aplicada, etc. E eles resgatam mais dragões, tal. Encontra a mãe dele, tem toda uma história do que aconteceu com a mãe dele. Aí nesse segundo, ele perde o pai, então tem a perda da referência masculina dele, da referência de líder. Mas aí tem mais um salto, acho que de 5 anos, então ele tá na casa dos 20. Então ele tem que completar esse amadurecimento, ele tem que ser o líder. E a Astrid continua acreditando nele. Ele toma a decisão, aí eles enfrentam o pior vilão deles, que é um especialista em caçar dragões. Então o povo dele foca em resgatar os dragões para não serem escravizados nem exterminados. E no final da história eles encontram um mundo escondido e ele decide. Ele fala para todos os dragões, inclusive pro melhor amigo dele, que é o Banguela. Nesse terceiro eles encontram uma fêmea do Fúria da Noite, então eles formam um casal também. Vão viver escondidos para viver, para proteger, para que os dragões vivam protegidos dos humanos. Então, se você hoje não tem um dragão, foi porque o Soluço no passado escondeu todos eles. Então, esse é algo muito interessante, que se passa no passado a história. E como no final eles decidem esconder todos os dragões,
dá para fazer esse trabalho de fantasia com realidade, de tipo, os dragões viviam entre nós, mas mas eles passaram a viver escondidos para se proteger dos humanos. Então tem essa mensagem. Um dia, talvez, essa mensagem de esperança, os humanos e os dragões podem viver em harmonia. Então a obra entrega muitos valores de amizade, de coragem, do valor paterno. Ele tem uma figura paterna que é outro forte, inteligente, que é raro nas obras hoje em dia. Tem a figura da namorada dele, que ela é uma viking, ela é corajosa, ela é inteligente, mas em nenhum momento ela humilha o protagonista, ela respeita ele, acredita nele. E tem o valor da família, porque eles terminam a trilogia, tem mais uma passagem, termina a trilogia com o Soluço e a Astrid se casando, aí tem uma passagem de tempo, eles têm 2 filhos, aí eles vão e viajam até o mundo escondido e encontram o Banguela e a esposa dele, né, que é a fêmea, com 3 filhotinhos. Então tem essa mensagem bonita de família, de tradição, de como tradição é bonita. Você não queima o passado, você se ajusta, você aprende e conserva tudo que funciona, tudo que é bom. Então tem essa mensagem que vai completamente oposto ao que foi dominado hoje no mainstream. Dividindo a segunda colocação, Goblin Slayer e a duologia O Poderoso Chefinho. Goblin Slayer, ele ficou na segunda colocação pela coragem de trazer um tipo de vilão que poucos têm a coragem de trazer. Os vilões são os duendes e eles são estudores. Então tem mais uma sílaba aí no meio que você completa, não posso dizer a palavra aqui no YouTube. Ele não traz nada de inovador, ele trabalha com um mundo de fantasia, com raças e classes, então tem o arqueiro, o xamã, os humanos, os elfos, os homens dragão, etc. E os duendes, eles são interessantes. O protagonista define os duendes como eles não são inteligentes, mas também não são burros. E eles sequestram mulheres para engravidá-las, porque isso tem machos na espécie, só nascem machos, então eles são vilões detestáveis. E a obra mostra o suficiente para te lembrar quem são esses vilões. Eles não ficam fazendo sensacionalismo, não ficam te torturando com cenas desagradáveis. Só mostra o suficiente para mostrar que esses vilões. E isso é um ato de coragem, pois muitas obras têm vilões hediondos, mas eles são assassinos, assassinos seriais, genocidas, nunca são estupradores, entendeu? E assim, é um seinen, muitos personagens carismáticos, sabe? Não, nenhuma ideologia aplicada, serve tanto para você se entreter. É uma obra de entretenimento exclusivamente, mas tem esse aspecto sério. E eu tô fazendo essa análise baseada na primeira temporada e no filme, que é Coroa do Rei, uma coisa assim. Já saiu a segunda temporada, mas mas eu assisti ela só agora em 2024, então não posso usar ela como avaliação. Mas é excelente também. O Poderoso Chefinho. Qualidade técnica soberba, divertido, um filme para você assistir com a família, diferente de Goblin Slayer. O primeiro é de 2017, o segundo é de 2021. Sinopse. Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho e invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo. O amor aos bebês. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força. No segundo, acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e suas filhas, Tabitha e Tina,
Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando o Tim descobre que sua filha caçula também é agente da Baby Corp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação. A sinopse não diz muito o que a obra integra. Integra. Entrega. A sinopse não diz muito o que a obra entrega. É de uma criatividade em que bebês mais maduros. Tipo, da onde vem os bebês? Sabe essa ideia? Os bebês mais maduros não vão para os pais para crescerem como bebês normais, tornar crianças, adolescentes, adultos. Eles vão para uma empresa e onde rola toda uma administração dos bebês no mundo. E nos tempos atuais, os bebês não estão sendo amados. Muitos pais e mães não querem bebês, querem pets, querem cachorrinhos. E o objetivo dos protagonistas na história é fazer os adultos amarem de novo os bebês e não perderem espaço para os cachorrinhos. O que acaba sendo uma crítica muito boa, uma crítica de visão tradicional e conservadora, diferente da maioria das críticas hoje, que tem uma perspectiva progressista, da família tradicional, de que ter filhos não é um fardo, não é escravidão, é algo divino construir uma família. E tudo isso fica por trás da obra. Na frente é o entretenimento, para você se divertir. É criativo, é leve, mas tem essa mensagem por trás. Pois hoje, muitas mães, muitas mulheres são mães de pet. Tem 4 cachorros, 3 gatos, 15 plantas. Muitos homens também optam por ser pai de planta e não são pais de filhos de verdade. Então, tem essa mensagem, sabe? De um bebê real, humano, tem muito mais valor do que todos os cachorrinhos fofinhos e gatos fofinhos. No segundo, eles continuam essa diversão, essa leveza, essa fofura. Tem muitos personagens fofinhos, são bebês, né? Bebês de terninho, muito uma graça. E a ideia de que as crianças devem passar a maior parte do seu tempo na presença do pai e da mãe. Quem mais deve ter influência nas crianças é o pai e a mãe dessa criança. Não é o Estado, não é uma ideologia e muito menos a escola. Então eles mostram, o diretor da escola ele tem um motivo por trás, faz parte do plot twist, que ele usa a escola como doutrinação, para criar um exército para servi-lo, um exército de bebês que vão servi-lo, sabe? Isso também traz um paralelo com a vida real, em que muitos filhos vão para a escola, ensino fundamental, médio, principalmente ensino superior, e voltam para casa transformados. Eu já li muito depoimentos de pais e mães de que não reconhecem os próprios filhos. Enquanto os pais são tradicionais, conservadores, os filhos, filhas voltam da escola progressistas, cheio de ideologias, dizendo que odeiam os pais, odeiam os homens, enfim, odeia tudo que a escola doutrinou eles a, a odiar, né? Só que em nenhum momento é uma propaganda política. Quem sabe, em nenhum momento é uma crítica ferrenha com dados. Não. É uma mensagem bonita, uma mensagem rara no entretenimento, feitas nos dias de hoje, é bem atual, como eu disse, 2017, 2021. Mas tudo isso só para quem estuda tudo isso, que é o meu caso, e pessoas bem observadoras vão perceber. Porque o que a obra entrega na primeira e até segunda camada é diversão, fofura, é entretenimento, criatividade, entendeu? É realmente algo para você assistir e se divertir. Mas, para os olhos mais observadores, tem essas mensagens legais. Na primeira colocação, Demon Slayer e Klaus. Vamos a Demon Slayer. Eu acho, é o anime mais popular do momento.
Eu estou falando da primeira até a terceira temporada. A quarta temporada já saiu, mas eu assisti só agora, em 2024. E saiu no cinema um filme, o primeiro filme também. Não sei se eu vou conseguir assistir. E o Demon Slayer tem a primeira temporada é a mais longa. É um arco de origem, de apresentação de mundo e de treinamento. O segundo arco e o terceiro são mais curtos, é o arco do trem, depois o arco do entretenimento, o distrito do entretenimento. Ele é um... Eu tenho dificuldade de decidir se ele é um shonen ou se ele é um seinen. Alguns aspectos puxa pro seinen, alguns aspectos puxa mais pro shonen. Então acho que ele fica numa linha tênue entre um e outro. Então ele tem um excelente drama, momentos leves, a comédia não é do meu agrado, principalmente com aquele coadjuvante loirinho, mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado, então eu falo do que eu acho dos personagens. Muitos personagens carismáticos, cenas de ação lindas de se assistir, o traço, tanto o desenho quanto a animação, que são duas coisas, dois trabalhos técnicos diferentes, são soberbos. A animação eu gosto mais, o desenho nem tanto, mas eu já me acostumei. Tem muitos personagens bem construídos, personagens femininas bonitas, e isso é algo de se elogiar hoje em dia, porque por causa das ideologias, todos bem construídos, vilões, que são vilões, eles são maus, sempre que eles são executados, afinal, Demon Slayer é executor de demônios, ou matador de demônios, é satisfatório, e ele junta, é uma jornada não só de construção de personagem, de construção de mundo, mas a jornada do protagonista é uma jornada de salvamento, de heroísmo, de salvar a donzela. Porque o pior demônio daquele mundo, que é o chefão de todos, escolheu logo a família dele. Como essa história começa? É uma família grande, que já perdeu o pai, não se sabe por que o pai morreu. Então é a mãe, o protagonista, que é o filho mais velho, e ele tem 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. É uma escadinha de idade, né, natural. Enquanto ele chega no dia seguinte em casa, ele dorme fora porque estava vendendo carvão. Com a perda do pai, ele acaba se tornando o homem da família, sabe? Tem que ajudar a mãe a prover para a família e cuidar tal. Ele chega, toda a família foi exterminada. E só uma das irmãs sobreviveu. Por quê? O demônio decidiu transformar ela num demônio. Então ele parte numa jornada, mais do que só a jornada de vingança. O objetivo da vingança fica em segundo plano. O que ele quer é salvar a irmã dele. É curar a irmã dele. Transformar ela em humana de novo. Aí entra essa construção da irmã dele, que ela resiste aos impulsos demoníacos, sabe? E então isso é algo raro de ver. A jornada de salvar alguém, um herói buscar salvar alguém hoje em dia. Tudo isso com personagens carismáticos, roteiro bem construído, criatividade, tropos comuns de anime, shonen, seinen, e só vai melhorando, só vai a cada arco, cada temporada, só pontos fortes, sabe? E Klaus é um longa animado de 2019 em Smyrsburg, remota ilha localizada acima do Círculo Ártico. Jasper é um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema. Os habitantes da cidade brigam o tempo todo sem demonstrar o menor interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva e no misterioso carpinteiro Klaus, que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos à mão. Essa sinopse também não entrega a grandiosidade dessa obra. Tem um desenho bonito e uma animação bem feita, roteiro bem construído, personagens bem carismáticos. Então já vou tirar esse ponto já
quesito técnico. É de uma criatividade muito grande, porque tem uma máxima que é toda lenda tem um fundo de verdade. E ele é uma animação de Natal, então é muito bom que você assista na época do Natal, e que a trama decide contar como todas as tradições de Natal surgiram, como a figura do Papai Noel surgiu, por que ele entra pela chaminé, por que as crianças devem escrever cartas para ele, por que o Papai Noel entrega carvão para as crianças malvadas. E ao longo da história eles vão contando isso de maneira muito criativa e divertida. E ao longo da história, a obra traz o terceiro motivo de que é tão. E principal motivo do que porque é tão bom. Traz os valores natalinos. O valor da tradição, o valor da família, o valor do amor, o valor do perdão, o valor da, da solidariedade, né, da generosidade. É uma animação que emociona. Você, você fica emocionado, positivamente emocionado com a história. Então é criatividade, valores bonitos para serem feitos. Filmes de Natal estão cada vez mais fracos ou não entregam valores de Natal, é só temático, né, de Natal. Então esse com certeza fica na primeira colocação, mais do que o Demon Slayer, por causa tem romance, então, que eu falei, entrega o valor do romance. Esse protagonista, ele acaba se curando de seus pecados e ele cura toda a cidade, ele cura a professora, cura as crianças. Todo esse povo vive no pecado, mas no sentido de eles serem pessimistas, ranzinzas, solitários, egoístas, e ele consegue quebrar tudo isso por motivos egoístas, porque ele queria sair de lá, porque ele era egoísta, vivia por si mesmo, foi mandado para essa cidade para ser o carteiro da cidade por causa do pai. Falei, ou você consegue faz o trabalho ou eu te deserdo e tal. Então tem todo esse processo de cura, sabe assim? Esse filme principalmente, mas mesmo contando a história assim, entregando tanto, nem se compara a assistir. É algo para você assistir com alguém com quem você ama. Então, pega sua namorada, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, e assiste junto, sabe? Klaus, Poderoso Chefinho, Como Treinar o Seu Dragão, são todas animações ocidentais para assistir com a família, com pessoas com quem você tem uma conexão, com quem você tem um comprometimento, sabe? As outras obras é para você assistir com amigos, com irmãos, ou mesmo sozinho, né? Por causa da violência, ou no caso do Goblin Slayer, por causa de algumas cenas mais pesadas mesmo, né? Mas enfim, Klaus, essas são as 6 melhores animações barra animes que eu assisti em 2023. Eu recomendo fortemente todas elas.